Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos aí com mais um vídeo, mais uma prática. Dessa vez nós vamos trabalhar aí com a segmentação de imagens, levando em conta uma composição que faça a identificação de cicatrizes de incêndios florestais. Eu selecionei esse conjunto de imagens aqui do Landsat 8, de fevereiro de 2021, especificamente porque foi um período aí que tiveram muitas queimadas, né, muitos incêndios florestais, e eu vou aqui proceder com duas composições. Então foi assim como aconteceu, né, em várias partes do Brasil, aqui não foi diferente, né? Então, e existe uma composição que leva em conta as bandas do infravermelho médio, tá? Ou infravermelho de ondas curtas, o SWIR, e eu vou comparar com uma composição True Color, né, de cor verdadeira, uma 432, e essa com a 765, por exemplo, que mostra, né, as cicatrizes de incêndios florestais e até os focos, né, do fogo, tá certo? Aí, posteriormente a esse processo, nós vamos proceder então com a segmentação por meio do plugin Orfeu Toolbox, o OTB, e por meio de processos vetoriais, aqui como o Union e o Dissolve. Então, separando, né, algumas áreas de cicatriz, a gente consegue então calcular a área. Então, vamos dizer assim, é um procedimento simples que eu quero mostrar para vocês, mas que tem, né, uma importância muito grande do ponto de vista aí de uma ferramenta de monitoramento ambiental, tá certo? Então, também posterior ao processo, a gente pode selecionar, né, alguns municípios, algumas áreas que estavam nesse momento então mais críticas, e a gente consegue então, a gente vai fazer esse processo então para além da segmentação, union, dissolve e cálculo diário. Pois bem, meus amigos e amigas, é o seguinte, a gente pode então aqui primeiro, né, ilustrar por meio de uma composição, tá? A cor verdadeira. Então vou mostrar aqui para vocês. Aqui o mesclar. Aqui, para essas bandas aqui eu vou colocar então a 432, né, em RGB, tá certo? Esse procedimento a gente já viu em outras situações. Aqui a gente deixa aqui para colocar cada arquivo de entrada uma banda separada. Landsat 8, né, por meio daquela consulta que vocês fazem nas propriedades, nas informações, tá, que a gente já conversou aqui, ó. Então, o int 16, aí depende de cada imagem. O Cibers 4A, por exemplo, é outra codificação, né? Aí, se vocês forem para o Sentinel também, é outra codificação. Então, tem que prestar muita atenção aqui na natureza do dado. Tá certo? Aqui a gente pode vir aqui, então, 0. O nosso no data. Ok? Bom, aí a gente vem aqui para o mesclado, né? Vamos salvar no arquivo. Né? Bom, aqui eu posso criar aqui uma pasta chamada composições. Vou editar aqui o caractere. E aqui eu vou colocar então a B432, certo? Já sei quem é RGB, mas se vocês quiserem podem colocar LS8. Ok? Aqui o formato é o TIFF. A gente salva. E a gente põe aqui para executar. Deixa eu ver se eu me certifiquei aqui das
dos outros detalhes, né? Que sempre pode acontecer alguma falha. Bom, então a gente aqui executa, né? Então ele fez, né? Aqui as imagens já estão com contraste, tá bom, pessoal? Então vocês façam esse procedimento também, que é importante, tá bom? Então são duas coisas antes da gente ver, né? A primeira é a informação da imagem, e que eu havia comentado com vocês, né? Do inteiro 16 bits sem sinal, o int16 para essa imagem, e a questão do histograma, tá bom? Então, para cada banda, vocês vão lá, calculem um histograma, tá? Do jeito que a gente já fez em outras práticas, né? Tá certo? E aqui procedam com o histograma. Muito bem. Então, notem, pessoal, aqui para essa imagem, tá? Do dia 5 de fevereiro de 2021, tá? Olha só, por exemplo, como a gente tem muita fumaça, resultado aí de muito incêndio florestal. Então, posso até colocar aqui por cima, né, o arquivo vetorial do município. Então, olha só, esse município é Brasópolis. Só para vocês certificarem, posso vir aqui no izinho, né? Tá. Aqui esse arquivo é proveniente do IBGE, que vocês já fizeram download outras vezes. E aqui eu faço a consulta, né? Ó, Brasópolis é um exemplo aí de um município que nessa época sofreu muito aí com as queimadas, né? Com os incêndios florestais. E aí, olha só, né? O foco aqui, né? Do incêndio ocorrendo, um espalhamento MIE, né? Causado aí pela fumaça, né? E outras várias localidades aqui que ao mesmo tempo, né, estava ocorrendo, né? Por exemplo, aqui, né, Guaxupé, certo? Olha só, então com graves problemas aqui, né? Enfim, bom, só que a gente, no máximo que a gente consegue ver aqui é onde há fumaça, há fogo, né? Mas, né, para as potencialidades do sensoriamento remoto, né, a gente pode ir além disso. Bom, o fato é que a gente pode fazer então uma combinação de bandas. Agora, do ponto de vista da assinatura espectral do infravermelho médio, as duas, né, a 7 e a 6. E a gente pode combinar também na B a banda 5, né, que é relativa aí ao infravermelho próximo. Muito bem, então a gente pode vir aqui no raster, mais uma vez a gente vem aqui em miscelânea, mesclar. Bom, aí eu vou selecionar esse conjunto de bandas, 7, 6 e 5, ok? 7, 6 e 5. Aí é o mesmo procedimento, a mesma natureza aqui da imagem. Aqui o valor 0, tá certo? Então é o mesmo procedimento, ok? Vamos lá, aí a gente vem aqui no mesclado, aqui na saída, né? Salvar no arquivo, e agora a gente só muda aqui a codificação da sequência de bandas. Então é 765, ok? Põe aqui para salvar e vamos executar. E vocês vão ver a diferença que vai ocorrer aqui. Bom, então ele finalizou, tá certo? E de cara a gente já consegue identificar essas feições aqui que estão bem diferenciadas do ponto de vista dessa composição, tá bom? Porque olha só, se eu venho, né, aqui, ó, no visível,
ele vai misturar muito com a vegetação, embora pareça aqui já um pouco do queimado, né? E olha só que interessante, ó. Se a gente volta aqui para Guaxupé, olha só, estou aqui então observando a queimada, e a hora que eu coloco a 765, olha só, ele elimina quase que por completamente aqui o efeito da fumaça, mostra o foco do incêndio, né, do fogo, e dessa feição, né, que se diferencia bastante, que é a cicatriz no incêndio, tá certo? Então por meio dessa composição também que o Mapbiomas, né, o INPE, fazem aí os alertas, né, de focos de incêndio. Essa é a melhor composição para esse fim. Olha aqui, por exemplo, essa cicatriz aqui de incêndio, pessoal, olha só que interessante. Eu vou até colocá-la por baixo aqui, né, o arquivo aqui do município. Vamos ver que município que é esse. Eu acho que é isso, é Caconde, certo? Já no estado de São Paulo. Então tem uma grande cicatriz de incêndio florestal aqui. Então a gente consegue segmentar, isso a gente já vai fazer daqui a pouco, tá? Então, excelente aí para a gente poder trabalhar. Bom, aí outro exemplo bem interessante, né, que a gente estava observando em Brasópolis. Então, eu vou voltar aqui com aquela composição, né, aquela bem esfumaciada, né? Então a gente está observando aqui o incêndio ocorrendo aqui nessa área de relevo bem movimentada, essa área de serra. Então, a hora que eu coloco aqui a 765, olha só que interessante, ele diferencia aqui em azul a área da vegetação não queimada e essa já meio amarronzada, vamos dizer assim, tá? É onde a gente verifica aqui o foco do incêndio e a cicatriz, né? Então, vamos comparar mais uma vez aqui com a cor verdadeira, olha só, né? Então, uma bela diferenciação, tá? Isso tanto do ponto de vista da segmentação, mas a gente também pode aplicar aqui um classificador automático para separar essa feição, né? Para colocar, entre outras feições, essa aqui de cicatriz do incêndio. Tá? Então, muito interessante. Bom, pessoal, então vamos, né, sem mais delongas, vamos proceder aqui com a marcação, então, com a segmentação aqui dessas áreas. Antes disso, né, para a gente poder diminuir o tempo do processamento, a gente pode escolher aqui um município, tá, que esteja ocorrendo esse fenômeno, então pode ser até Brasópolis mesmo, tá, para a gente poder segmentar, porque se a gente pedir para fazer isso em toda a imagem, vai demorar bastante, né, e o processamento vai ficar mais lento. Bom, então aqui até aquele exercício que a gente já fez várias vezes, né, de selecionar aqui então a nossa área de interesse. A gente deixa aqui então selecionado, ele vai mostrar o lapisinho para a gente para alternar a edição. Aliás, eu acho que nem precisa, viu? Olha só, não precisa nem colocar a edição aqui, ó. Ele já vai colocar então aqui para a gente o município, tá? Aqui nessa seleção feições por área ou clique simples. E aí, ó, eu posso clicar com o botão direito, exportar, salvar feições selecionadas como, correto? Então aí a gente vem aqui no formato shapefile, o nome do arquivo, vamos ver o que a gente pode... aqui eu já estava fazendo, né? Eu vou colocar aqui um outro nome, Brasópolis 2, talvez, tá? Só para a gente poder realizar aqui. E eu posso pôr salvar, tá bom, pessoal? Depois vocês organizem melhor, tá bom? Que
É importante que os dados fiquem organizados. Aqui é só para vocês entenderem a lógica do exercício. Salvar somente feições selecionadas e adicionar o arquivo salvo ao mapa. A gente pode deixar esse Sirgas 2000 aqui, tá bom? Então, ó, ok. Então, aí ele procedeu aqui com a extração apenas dessa área de interesse nossa. Eu já posso, então, remover aqui a minha camada dos municípios. E aí, ó, é o seguinte, a gente já pode vir aqui no raster e fazer o recorte, tá certo? Então, a gente vem aqui em extrair, vem na opção do raster, né? Porque a gente vai fazer uma operação na imagem, no raster. Extrair, recortar pela camada de máscara, tá certo? Então, a gente já fez isso em outros momentos. E aí eu vou escolher aqui o todo, que seria a 765, tá? Que me interessa aqui para fazer depois a segmentação. A máscara Brasópolis, tá certo? Aqui no SRC não precisa mexer, a gente assume o que eles já estavam. Valor sem dados, o novalo, no data, né? A gente sempre deixa o 0. Vamos ver aqui tá certo. Então a gente vem aqui no recortado pela camada de máscara, vem aqui em salvar no arquivo, e aí a gente pode colocar aqui Brasópolis, B765, ok? Que já diz respeito ao arquivo recortado, ok? Então a gente vem aqui em salvar, tudo bem? E executar. Aí, rapidinho, né? A área relativamente pequena, ele já fez. Então, olha só, ele já fez mesmo, né? Ó, tá vendo? Então, essas outras não vou usar agora. Eu já fiz as minhas composições. Eu já posso, então, efetivamente retirar. Então, venho aqui e removo a camada, ó. Vai ficar limpinho aqui. Ó. Isso aqui é muito importante, como eu sempre digo. Não deixar acumular aqui, porque senão atrapalha a gente mesmo, certo? Bom, estamos aqui com o município de Brasópolis, com essa imagem na composição 765, tá? Nessa região aqui do sul de Minas Gerais. Aqui na região tem uma interface aqui com a região da Mantiqueira. E, como eu disse, né, uma região que sofreu bastante com os incêndios florestais lá no início, ao decorrer, né, de 2021. Então, essa imagem ela ficou bem didática para a gente, né, e a gente conseguiu ver aqui o fenômeno. Bom, e aí a gente pode já partir para a segmentação, ok? Então, a gente vem aqui na caixa de ferramentas, tá? Ou no processar caixa de ferramentas, é a mesma coisa. Então, vai aparecer aqui para a gente as opções e o OTB, certo? Aí tem um vídeo meu que ensina como que instala o OTB e outras operações já com o OTB, que ele já está instalado. Eu não vou me ater aqui à questão da instalação, vocês podem acessar o vídeo, tá, que diz respeito a essa dinâmica. Então, no OTB, Segmentation, a gente vem aqui em Segmentation. E aí a gente vem para a única imagem, olha só a importância, né? Como eu sempre digo, né, de estar limpinho aqui, ó. Vai pegar Brasópolis. E essas definições, né, que ele vem por default, a gente pode deixar pelo momento e pode fazer outros testes depois. Então, primeiro eu vou fazer um teste de 100, tá? Lembrando, né, que a segmentação é a capacidade que o algoritmo
vai ter, tá, por meio então de um procedimento computacional, de separabilidade de feições, ok? Por meio aí de características espectrais da imagem, levando em consideração reflectância, absorção. Então, o tipo da composição da imagem vai implicar bastante no resultado que essa segmentação ela vai atingir, ok? Vocês viram anteriormente uma composição feita com a True Color, né, com o visível, e para esse fim, a segmentação, principalmente, tá, das cicatrizes de incêndios, ok? E acaba que pega também os focos, né, dos incêndios, ele vai segmentar a imagem toda, ele vai aí criar os padrões de separabilidade. E aí a gente tem um conjunto de pixels, tá, por um conjunto de regiões, certo? E eu explico também isso no outro vídeo, um vídeo um pouco mais antigo também, onde eu faço uma prática no Spring e sobre a questão da segmentação. Então, ele é um processo semi-automático, tá? Por quê? A gente tem a parte computacional, tá? Tem os parâmetros que a gente define e como os parâmetros somos nós que definimos, então tem essa etapa humana, ok? De nós observarmos e nós avaliamos se aquela segmentação ela está de acordo com os nossos objetivos. Se não está de acordo, a gente vai mudando então aqui a questão das regiões para ele pegar com regiões menores. Aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque ao aceitar o default dele, ou até para colocar regiões maiores, a gente tem que tomar cuidado para não incorrer num problema de generalização, ele acabar misturando os pixels no momento da segmentação. E aí esse não é o nosso objetivo. Por outro lado, se a gente diminui muito a questão da região, ele vai criar assim, uma quantidade imensa de polígonos. Tá? E aí, para a gente poder rotular isso depois, também não é muito interessante. Então, não tem uma receita de bolo aqui na segmentação, né? Como eu disse em outros momentos, não existe uma segmentação perfeita. Então, isso a gente tem que avaliar mesmo. E ao chegar no melhor custo-benefício, em algum momento, né, vai ter uma região ali que ele não segmentou. E aí, talvez seja melhor, depois, no outro momento, isso eu ensino em um outro vídeo também, você pode fazer essa correção do ponto de vista da edição vetorial. Ok, pessoal? Então, essa explicação é importante, né, para esse momento. Aqui não é só a gente ficar apertando os botões, né? Então, a gente vai tentar aqui as interações de 100 para uma região de 100 pixels. Ok? Depois a gente vai testar um outro limiar aqui só para comparação mesmo, ok? Qual que segmenta melhor. A gente vai tentar então um 100 por 100, depois eu vou colocar um 100 por 80 ou 100 por 70, tá? Ou menos. Aqui tá tudo certinho também. Perfeito, pessoal? Bom, aqui do ponto de vista do pixel, aqui a gente não tem tanta necessidade de mexer, não tive problemas aqui. E aí o vetor, a gente vem aqui em salvar no arquivo. Aqui a gente pode criar uma pasta chamada segmentos. E dentro da pasta segmentos, eu vou colocar aqui então B765. Vou colocar aqui de Brasópolis, né? Brás, underline, 100 por 100. Então, é uma segmentação sec 100 por 100. Tá certo, pessoal? E aqui no final, uma coisa muito importante, né? Que boa parte das pessoas esquecem, aqui por meio do plugin do OTB, né?
a gente tem que colocar aqui o final SHP, né? Senão ele dá um erro, ele tem um bug. Então a gente pode vir aqui em salvar, tá certo? E coloca aqui para executar. Bom, como eu disse para vocês, né, como a imagem não é tão grande, isso favorece a gente porque não demora tanto. Aí já ficou pronto. Ele dá esse pequeno aviso aqui para a gente, falando que a área do entorno do retângulo envolvente, ele segmentou também, ele colocou como um pixel regular. Tá? Isso aqui é muito tranquilo, isso aqui é só a gente retirar depois, são poucos, e a gente pode aqui então adicionar. Então eu fecho, vou aqui no meu vetor, ok? É um shape, né? Isso, aí eu venho aqui então na minha pasta segmentos, aqui é 100%, ou aqui eu já posso deixar aqui, ó, shapefiles, né? Como eu vou colocar um outro teste, então acaba que vai ficar só o shape aqui e a gente não pega arquivo errado, né? Põe aqui para abrir, adiciona, fecha. Aqui a imagem estava por cima, agora eu coloquei por baixo. Essa aqui, né, referente ao município, eu já vou tirar. Vou fechar aqui também. Okay. Aqui eu vou colocar a nossa velha transparência, né? Já conhecida. Vou colocar aqui com uma cor que destaque. E aí, ó, olha só. Então, isso é o segmento, né? A segmentação. Vou até mudar a cor, por conta que acho que tem algumas feições ali em amarelo. Vou colocar aqui talvez uma cor que diferencie um pouco. Vamos ver. Talvez essa, né? Vamos ver. Bom, o importante é aqui, ó. O importante é o nosso foco, que é a cicatriz, né? Então, de uma certa forma, a segmentação já foi satisfatória, mas aqui, ó, ele mistura, ó, tá vendo? Ó? A gente tem aqui o fenômeno do incêndio, da cicatriz, e ele acaba deixando passar. Então, a gente tem que diminuir, então, a nossa região. Tá certo, pessoal? Isso, deixa eu ver se ocorre em outras situações aqui. Ficou boa essa segmentação. Então, mas essa situação aqui é algo que dá para a gente melhorar. Bom, então, novamente, tá? Vou tirar aqui. Eu vou vir aqui no menu processar, mais uma vez, OTB, segmentation. Vou colocar a imagem. Aqui eu vou mudar. Aqui eu já vou colocar eu tinha colocado 70, vou colocar 50. Vou fazer um teste mais rígido. Tá? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Certo. Ok. E aqui eu venho aqui então para salvar no arquivo. Eu posso clicar aqui já em cima, já vem com o final, só vou mudar aqui, ó. Né? 100 por 50, tá bom? E outros vários testes vocês podem fazer, pessoal, tá bom? Vamos ver aqui qual vai ser o resultado. Tá? Aqui eu posso mexer também, em vez do 100 por 50, posso 50 por 50, enfim. Tá? Tentando aí o melhor custo-benefício. Então, vou executar. Ele já vai terminar. Dá aqui a mesma mensagem para a gente. Tá? E eu já vou mostrar a que diz respeito essa mensagem que ele mostra aqui para a gente. Bom, posso mostrar aqui já. É sobre isso aqui, ó. Tá? Sobre esses pixels não, sobre esses segmentos, né, que ele colocou aqui no retângulo envolvente. Tá? Então,
Deixa eu ver se aqui a gente já consegue tirar. Ó, a gente precisa entrar aqui na edição, tá? E aqui ele já estava selecionado. Eu posso dar um delete. Então, para essa situação é relativamente fácil a gente proceder, né? E aí fica, de fato, só a área de Brasópolis, ok? Muito bem, vou aqui salvar a edição, vou fechar, e eu vou aqui adicionar, então, o meu vetor. Aqui 100 por 50. E eu vou aqui adicionar, né? Posso aqui fazer a mesma coisa, né? Para a gente não vai ter tanta função isso nesse momento, mas vocês já ficam sabendo como o que diz respeito àquela mensagem, né? Por que vem daquele jeito e a gente já pode então proceder com a correção. Aqui nas propriedades, na simbologia, vou deixar com preenchimento transparente, vou colocar esse azul aqui, ó, vamos ver se dá certo. Peraí. Isso. Aumento um pouquinho aqui. Vou aqui na minha cicatriz queimada. E eu vou fazer o seguinte para a gente poder diferenciar. Vou aumentar a espessura dessa anterior aqui, ó. Vamos ver como que vai ficar. Ó. Então a gente consegue ver a diferença de um para o outro, ó. Esse aqui, ó, ele corrigiu aquele problema, né, que a gente estava falando, fez outras segmentações aqui dentro, tá? Ao passo que esse anterior não, ele tinha generalizado mais. Tá vendo? Olha aqui, ó, acabei de achar um outro problema aqui, ó, onde ele mistura então essa área de mata aqui em azul com a área queimada, tá? E aqui ele corrige esse problema. Então a gente tem que ficar acertando, tá, pessoal? Tem que ficar acertando. Deixa eu ver se de um outro modo a gente consegue ver também. Deixa eu diminuir aqui a espessura, ficou muito espesso. Vou colocar um amarelo aqui. E o azul dentro. Isso, ó. Tá vendo como no azul ele aumentou mais? E no azul é a segmentação mais rígida que a gente fez. Então é ela que eu vou assumir, tá? Então, eu vou remover essa a 100% daqui, ok? Vou ficar aqui com essa. Bom, e agora, nesse momento, levando em consideração aqui Brasópolis, então eu vou pegar aqui alguns segmentos, eu vou escolher. A correção eu poderia melhorar, por exemplo, aqui também, ó, né, apesar que aqui tem a queimada, tudo bem, mas ainda, como eu disse, isso aqui não é uma receita de bolo. Eu digo que vocês têm que ficar testando, tá certo? Muito bem. Então, vou fazer o seguinte, do mesmo modo como a gente selecionou o município, eu vou selecionar algumas feições aqui de incêndios, tá certo? São algumas poucas aqui, tá? E aí vocês vão ver como que a gente vai proceder para fazer a quantificação, tá certo? Vou selecionar então algumas aqui, tomar cuidado para não selecionar junto vegetação, ok? Que ele está colocando aqui em azul para a gente, tá? Mas é para vocês entenderem um pouco do processo. Aqui alguns outros focos, aqui também, certo? Deixa eu ver aqui. Aqui poderia fazer uma correção, então vou deixar desse modo aqui, ó. Então fica aí uma tarefa para vocês até melhorarem essa segmentação. É uma tarefa demorada, certo? Até vocês chegarem num limiar aí que seja interessante. Bom, o que mais que a gente pode fazer então? Agora, estando aqui selecionado, eu posso vir aqui então e exportar, ok? Salvar as feições selecionadas como, tá certo?
E aqui eu vou, aqui nas minhas segmentações, eu vou colocar aqui cicatriz, vou colocar aqui feições, ok? Cicatrizes, ok? Eu já vou saber a respeito então às queimadas, tá certo? Aqui ele já coloca como shapefile, não tem problema lá do bug do OTB. Então, é o primeiro movimento aqui, ó. Salvar. Bom, aqui ele está vindo como o datum da imagem, projeção do datum. A gente pode mudar aqui. A gente pode deixar até como o Sirgas 2000. A gente já tinha colocado as outras como Sirgas 2000, mas nada me impediria de colocar como o Sirgas 2023S, tá? Tá certo? Qualquer coisa vocês podem pesquisar aqui no globinho também. Tá bom? Mas eu vou deixar aqui o Sirgas 2000. Tá? Ele colocou aqui uma série de projeções, né, e dados referentes aí aos vários arquivos, né, que a gente colocou aqui. A imagem, o município, tá certo? E talvez o SRC que o mapa já estava. Tá bom? Então vocês coloquem essa aqui, ou a 23S, que é referente a Brasópolis. Para o caso de vocês, então, vocês têm também a questão do fuso, que é diferente. Salvar somente feições selecionadas e adicionar arquivo ao mapa. Tá bom? Aí ele fez, tá certo? Ele selecionou o que eu queria. Vou remover, então, essa aqui, tá, gente? A 765 eu vou remover. Tá? Ficou essa aqui. Tá? E agora, a gente já começa, então, em direção à parte final, certo? Qual que é o próximo passo? Estando selecionado aqui, ó, né, as feições cicatrizes, a gente vai para uma operação vetorial, que diz respeito, então, primeiro à união desses segmentos, tá certo? A gente vai, então, deixar todos esses segmentos unidos, tá? Para depois, então, a gente dissolver. Então, mais uma vez, vou vir aqui, vetor, geoprocessamento, união, essas as feições cicatrizes, isso mesmo, né, aqui a importância de estar organizado. E aqui a gente vai criar, pode criar uma camada temporária, pessoal, não precisa nem colocar o feições união, não precisa salvar aqui não, porque, vamos dizer, é um arquivo step, né? A gente vai depois chegar num outro arquivo, tá? Com base nesse temporário aqui, ó, tá bom? Para a gente não ficar também lotando as nossas pastas, né? Então, a gente pode executar, aí ele fez, essa feições cicatrizes. Eu vou remover, ok? E agora, esse união, tá? Que diz respeito às feições cicatrizes, eu vou fazer o que então? Um dissolver, ok? E aí ele vai juntar tudo aqui, ó, tá certo? Ele vai fazer uma junção, deixar tudo, que é o que a gente quer mesmo, né? Que é uma feição para essa cicatriz. Então a gente vem aqui em dissolver, vai ser o arquivo temporário união, ok? E aí sim a gente pode salvar. Vem aqui em salvar no arquivo, executar. Bom, então ele gerou, ok, meu arquivo. Coloquei aqui o nome de queimadas dissolve. Tá? Eu vou tirar aqui o preenchimento. Vou colocar aqui esse vermelho. Aumentar um pouquinho aqui. Então vejam bem que interessante, né? Olha só, ele marcou o que a gente estava querendo fazer, né? Certo? Identificar aqui então essa feição. E agora, para a gente poder determinar a área,
é bem tranquilo, né? A gente já fez isso em outros vídeos. A gente pode vir aqui na tabela de atributos. Olha só, ele deu aqui esse número, um número digital, para essa feição. E vou mostrar então das duas formas, tá? Então eu posso ligar aqui a edição. Primeiro, vou colocar um novo campo, vou chamar de área underline hectares, aqui com um número decimal real, ok? Vou dar OK, e aí eu vou calcular aqui, ó, abrir a calculadora de campo aqui nesse símbolo, parece um ábaco, é um ábaco, né? Então a gente vem aqui e atualiza um campo existente, ó, aqui a coluna que a gente acabou de criar, vem aqui então, e aqui para a questão do cálculo de área, é a opção geometria, certo? Cifrão área, dividido, como é hectares, é 10.000. Lembra, pessoal? 10, 1, 2, 3. Aí já deu uma prévia para a gente, ó, certo? Ou seja, uma cicatriz de incêndio, tá, para fevereiro aí de 2021 de 464,54 hectares aproximadamente. Então aqui a gente já tem a área em hectares. E vou mostrar do outro modo. Tá? Vamos aqui simular então uma área em quilômetros quadrados, que seriam então duas casas decimais à esquerda, que seria 4,64. Mas aí para a gente poder, sem ter que inserir um novo campo, ó, a gente pode vir aqui na calculadora e cria aqui, ó, certo? Também é uma possibilidade. Então vou colocar área underline km2, vou colocar aqui um número real, certo? Aqui em geometria, área, dividido, e agora é 1 milhão, né? Já que é quilômetros quadrados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, ó, 4,64. É isso mesmo. Ok? E aí, então, ó. Bom, então aqui ele calculou, né? Vocês podem, por exemplo, fazer para outras feições relativas à cicatriz do incêndio florestal aqui em outras regiões do município, ok? O que foi apenas uma prática que acaba envolvendo aqui o union, né? O união, o dissolver, tá? A questão da segmentação, ok? Que precisa de um pouco mais de foco e atenção. A questão da potencialidade de uma composição nas duas bandas do infravermelho médio e a do infravermelho próximo, que identificaram, né, de modo bem assertivo a questão das cicatrizes de incêndios e o próprio foco, né, da queimada, né? Então, a potencialidade do ponto de vista espectral aqui das imagens do Landsat 8, e a gente já vai ter também a do Landsat 9, do mesmo modo as imagens do Sentinel, ok? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, pratiquem e contem com a gente, tá bom? Forte abraço e se cuidem.